Bem-vindos ao Toda a Verdade, por Laurinda Queiroz. Olá, eu sou a Laurinda Queiroz e este é o canal Toda a Verdade. E hoje este vídeo vai ser direcionado para um público específico. Mas todos podem assistir, têm a liberdade de assistir, de se expressarem, mesmo que seja contrário. Mesmo que seja para dizer assim, não, Laurinda, há certas coisas que não são assim. Por favor, deem a cara, deem a vossa opinião, mesmo que seja contrária, mesmo que seja para rebater aquilo que é aqui exposto. Porque aqui eu estou para dizer se é verdade ou se é mentira. Nestes casos, nestes áudios do irmão Fernando Teixeira, eu fico a aguardar que alguém venha rebater aquilo que o irmão Fernando Teixeira está a expor. Como ainda não tenha surgido algo em contrário, eu posso considerar, até ao presente momento, o irmão Fernando Teixeira como inocente e como vítima. Mas, por favor, tenham toda a liberdade aqui no meu canal de exporem a verdade. E dizerem assim, não, Laurinda, isto que o irmão Fernando Teixeira está a dizer é errado, não foi assim. E eu confrontar o irmão Fernando Teixeira, conforme eu tenho confrontado noutras situações o irmão Fernando Teixeira. Vocês não pensem que eu sou advogada de defesa do irmão Fernando Teixeira. Não! Eu não sou advogada de defesa de ninguém. Eu apenas sou uma advogada e uma jornalista espiritual da verdade. A verdade que tem que ser exposta. E se ela ainda não está exposta do vosso lado, sim, da Irmandade, e até mesmo da cúpula e dos irmãos de ministério, que podem ter conhecimento de algo que me escapa, e que eu estou a ouvir só o lado do irmão Fernando Teixeira. Enquanto eu ouço o lado do irmão Fernando Teixeira e outras partes não se revelam, nem dão a sua opinião, é aquilo que eu digo. O irmão Fernando Teixeira, para mim, considero como inocente e como uma vítima. Quantos de vós, aqui em Portugal, na congregação que está em Portugal, desde a Irmandade ao Ministério, não conheceu o irmão Fernando Teixeira? Não se identificou com as pregações de doutrina que o irmão Fernando Teixeira expunha na igreja? Quantos de vós não se sentiram edificados pelos testemunhos que ele próprio contava e conta? Estais apavorados, estais intimidados por uma cúpula, por um ministério da congregação cristã em Portugal que vos intimida a ponto de nem sequer poderem dar a vossa opinião? Vós achais que isto é de Deus? Que Deus é um ditador que não permite que o povo exponha a sua verdade e que diga, irmã Laurinda, desculpe, o irmão Fernando Teixeira errou nisto. Até nisso estais a camuflar a verdade? Eu apenas sou um veículo de transmissão que quer transmitir a verdade. Quero transmitir aquilo que o irmão Fernando Teixeira tem para expor. E que eu estou a aguardar que alguém contraponha com factos verídicos, com verdades. E aí eu mesma enfrento o irmão Fernando Teixeira e digo, irmão Fernando Teixeira, é isto. Como é que é, irmão Fernando Teixeira? Mas não. Todos estão subjugados ao medo. Mas ao medo que não é saudável. Aliás, nenhum medo é saudável. Convenhamos. Respeito é uma coisa, medo é outra. Estais todos com medo
de que sejais descobertos ao ver os meus vídeos. Fiqueis tranquilos que não há nenhum sistema que vos vá apanhar a ver os meus vídeos. Por amor de Deus. Isso até é ridículo. E se vós acreditais nessa estratégia, então eu digo, então realmente estáis atrofiados espiritualmente e até mentalmente. Isso é preocupante. É muito preocupante. Mas quem não se identifica com estas formas de abordagem que até mesmo o irmão Fernando Teixeira faz antes de alguns vídeos, porque muitos têm saudades da forma que o irmão Fernando Teixeira evangelizava, porque o dom continua no irmão Fernando Teixeira. Apesar que ele possa ter errado, que eu não coloco de parte essa hipótese, que o irmão Fernando Teixeira tenha errado. Mas não aparece ninguém para contrapor. Qual é o vosso receio de defender a verdade? Qual é? Então quer dizer que o irmão Fernando Teixeira, aquilo tudo que está a expor, é verídico. Porque quem cala consente. Então não quereis defender esta instituição, a qual chamais obra de Deus? Não, ou estáis a querer dizer assim, não, no tempo certo Deus vai agir e Deus vai colocar a mão. Infelizmente é essa a vossa estratégia. Vos resguardais em frases já feitas. Vamos colocar nas mãos de Deus, Deus vai colocar a mão, Deus vai justificar todo o ministério. Não vos esqueceis do que aconteceu com os abusos sexuais, aqui em Portugal, em que todos aguardavam que alguém tivesse a coragem, tivesse a força de enfrentar um sistema religioso como a Congregação Cristã em Portugal, em que abafou vários casos de abusos sexuais. Mas Deus deu a força, o revestimento para aguentar toda a afronta, toda a investida que foi feita à pessoa que denunciou, que não encobriu, que disse um basta. O irmão Fernando Teixeira quer que todos saibam a verdade, mas muitos de vós estáis a colocar a cabeça na areia que nem avestruz. E muitos estão a querer virar a cabeça para o lado e assobiar, fazer de conta que nada aconteceu. Deixa, isto é passageiro. Mas há uma coisa que vós esqueceis. Enquanto Deus der força, vida e coragem, a verdade irá prevalecer. Mas se vós tendes a verdade convosco, podeis aqui expor essa verdade. É isso que eu quero. A verdade. A verdade dos factos. E enquanto não houver ninguém que queira vir aqui contrapor aquilo que o irmão Fernando Teixeira está a falar, eu vou considerar o irmão Fernando Teixeira como vítima, como verdadeiro e como inocente e como alguém que foi ultrajado pelos seus colegas de ministério, por esta cúpula. Quero perguntar à irmandade mais antiga da Congregação Cristã em Portugal. Vós vos recordais daqueles exemplos que o irmão José Batista do Nascimento dava, da coragem de enfrentar aqueles que o queriam calar quando ele ia evangelizar pelas aldeias? Pois é. Os tempos são outros. As intenções são outras, não é verdade? Pois é. Neste vídeo eu vou deixar estes 2 últimos vídeos que o irmão Fernando Teixeira me enviou. E ficará ao vosso critério. Entendam como quiserem.
tirem as vossas conclusões como quiserem. Porque é uma coisa, perante Deus, e Deus é o justo juiz, que vai dizer quem fala a verdade e quem encobre a mentira e não beneficia aquele que quer a justiça da verdade. Ficam por aqui. Fica ao vosso critério, à Irmandade de Portugal, ao Ministério todo de norte a sul de Portugal. Se vos quereis acobardar, se quereis ser considerados uns cobardes perante Deus, não é perante mim, é perante Deus, serdes considerados homens e mulheres cobardes que se escondem atrás de frases já feitas por estes senhores da cúpula, estes senhores vampiros, que apenas querem sugar o sangue da vossa alma para continuarem vivos perante vós. Deixo-vos por aqui. Ouçam os áudios do irmão Fernando Teixeira. Estes 2 últimos. Deus vos abençoe. Fiquem bem. E, se possível, durmam de consciência tranquila. Irmão Hermes, da paz de Deus, é com muita pena que lhe envio este segundo áudio, lhe dando mais 5 dias para dizer para o seu conservo que ainda a cúpula o mandou levar e, por ditos maus profetas, fazer o rochedo na empresa do irmão Teixeira, como explica o áudio que lhe enviei, e que me destruíram, dando um prejuízo incalculável, avaliado pela insolvência cerca de 5 milhões de euros, com uma área descoberta 12.000 metros quadrados, áreas cobertas 5.000 metros quadrados no valor de 980.000 euros, diversas máquinas automáticas com robôs, forno de têmpera, de vidro, com um comprimento para cima de 20 metros, no valor de 1.800.000 euros. Uma frota de 12 carros, cerca de 80.000 euros, um armazém na Serra da Luz, com 60 metros quadrados, que estava fechado e que estava pago. A minha vivenda, onde criei os meus filhos, que toda a cúpula conhecia, no valor de 490.000 euros. Louvado seja Deus, que foi a bênção de Deus como na vida de Jó, e que Deus permitiu que o mesmo demónio, ou seja, estes demónios, como falou o ancião António da Fonseca, na reunião em que vós, cúpula, ouviram e que condenaram o ancião irmão Teixeira, em que Deus permitiu que estes demónios que tiraram tudo para Jó, até Deus permitiu que lhe tocasse no seu corpo, só o proibiu de tocar na alma. Louvado seja Deus, o que esta cúpula, pelo mesmo demónio, tentou com o rochedo matar e tirar a vida ao vosso conservo, que foi internado no hospital com um infarte, como vós, cúpula, tem conhecimento. O que era este o prazer, como fizeram para alguns irmãos, nossos conservos, que desgostosos se mataram, mas graças a Deus que o vosso conservo hoje está bem vivo, material e mais espiritual. Louvado seja Deus, que não conseguiram, tirando-lhe todos estes bens materiais e tentaram os bens espirituais, me traindo com todas estas artes diabólicas e mentiras, como consta em documentos, me querendo sufocar, me surpreendendo na reunião diabólica em que pedi para o irmão Hélio e o irmão Cláudio, em que marcaram esta reunião que eu pedi de reconciliação e a transformaram em condenação para me tirarem o ministério no papel da congregação, que lá no memorial de Deus não o conseguiram, porque com toda esta crueldade maliciosa, se lá conseguissem entrarem no céu, até os anjos tentavam tirar a liberdade de servirem a Deus, como o é publicado nos áudios atrás. E como nada disto conseguiram, tentaram ameaçar com uma carta para me responsabilizar pelos prejuízos que eram eles, a cúpula dos 4 anciães, António Moreira, ancião na Barca Maia, que, no carregado, com os braços no ar, aos berros, puseram a igreja para fora da congregação. Seguidamente o fizeram pior na congregação da Abóbora. E em Cascais continuaram a chamarem a polícia e ainda o eram repreendidos pelas autoridades porque queriam que fossem contra a lei da Constituição da República Portuguesa, artigo 41 da liberdade do ser humano e da religião. O que a Irmandade de Cascais e da Abóbora, revoltados, enviaram um e-mail para a cúpula da reunião do Porto, mostrando o seu descontentamento. E após a resposta dos meus advogados à carta da ameaça desta cúpula, que os informou que o seu cliente foi e será sempre ancião, porque a cúpula da congregação não tem poderes de tirar o ministério de ancião. Primeiro, porque transgrediram as leis do nosso país.
e os estatutos da congregação, como querendo informar que só os tribunais o que se recusaram em entregar a ata da reunião em que me condenaram, e que os meus advogados os informaram que este ancião mau e violento, como diz o presidente ancião de São Roque, que iria recorrer os seus direitos. O que este ancião disse para os meus advogados, que o não faria, porque está escrito nas escrituras que não devemos aceitar os nossos irmãos no banco do réu, que esta cúpula com as coletas dos pobres tentam abrirem processos para calarem os que falam a verdade, transgredindo as escrituras. E o que este ancião disse, que era que esta obra não é pela força de quem quer que seja, mas pela liberdade de Deus. O que esta cúpula, com receio que eu recorresse aos meus direitos, me enviaram um e-mail para me subornarem, dizendo que apresentasse quanto gastei nos 40 anos que atendi a obra de Deus e seus inventos para chegarmos a um acordo. Não é isto um suborno, porque era para me calar a boca dos desvios de 200 mil euros do Alto do Pina e para não mandarem para o telhado os crimes e negócios que eles combinaram no gabinete, uns com os outros. E como diz em São Lucas capítulo 12, que o que esta cúpula disser no oculto sobre o telhado será pregoado, que é o que está a acontecer nos dias de hoje, porque Deus é tardio em irar-se, mas é um fogo, porque a vingança a Deus pertence, e não é esta cúpula que se vingam em assassinar as almas. O que? Ouçam bem este testemunho que envio aonde está esta congregação, o que vai acontecer a quem assassina as almas espiritualmente e materialmente. Que Deus tenha misericórdia da sua igreja. Que Deus mostrou para um ancião, quando entrava na congregação na porta, ouviu uma voz que disse: meu servo, este não é o meu povo. Este servo parou e disse: Senhor, congrego aqui e não é o teu povo. Essa voz disse: não, no meio deste povo está o meu povo, como diz a palavra, trigo e joio, muitos chamados e poucos os escolhidos. Como devem pôr os olhos e o coração neste testemunho, que tudo vem na hora e no tempo de Deus, para que não sejamos enganados por esta cúpula que provocaram e permitiram estes abusos sexuais a diversas menores, e dentro das congregações, que são escândalos e crimes e prisões no meio desta obra, que é a obra de Deus, em que diz a palavra de Deus que de entre nós se levantarão os falsos profetas e, se possível, enganarão até os próprios escolhidos de Deus. É o que está a acontecer. O que o céu e a terra passam, mas a palavra não passa. Vejam nestes áudios que enviei como adquiriram estes ordenados de luxo, e que tenho uma auditoria a pedido do irmão Brás, administrador no Porto, já falecido. O que é enganado só quem quer. Irmão Hermans, sei que a pressão que esta cúpula envolvida lhe está fazendo é grande, não deixando que o irmão diga quem o mandou fazer este bruxedo para destruir a empresa do irmão Teixeira, com todos estes valores, e que não tiveram misericórdia. O que o irmão sabe, que se negar a verdade e se manter na mentira, o que promete a palavra de Deus. O que aguardo estes 5 dias, se nada disser, irei cumprir o que está no primeiro áudio. Que Deus abençoe o irmão, família. Amém. Hoje são 17 de janeiro de 2024. Amém. Irmão, lembram-se, a paz de Deus. Esta paz que se não nega a ninguém, porque foi a que o Senhor Jesus disse para os seus discípulos: em todas as cidades ou casas em que entrares, saudai-as com a paz de Deus. Se eles não forem dignos e a não receberem, voltará para vós e permanecereis na minha paz. Essa paz que ninguém pode pagar nem comprar para dar, é só vinda do céu, daquele que disse: recebei a minha paz. Irmão Hermos, como lhe disse no primeiro processo, que não cumpriu o prazo porque o desprezou, e enviei-lhe o segundo processo com o prazo mais prolongado, que foi a misericórdia de Deus, o que o irmão também não cumpriu. O que é habitual no meio desta cúpula, a qual o irmão, com todos estes seus procedimentos, está envolvido, como completa este áudio de 1 de abril e o 2 a seguir de 2023, o que deve ouvir, que é do seu interesse, e que lhe envio, que é o fecho de todo o seu processo, aonde o irmão esteve presente em todos estes acontecimentos, o que no dia do julgamento diante de Deus o não vai negar, porque prefere esconder e não manifestar a verdade, que é a que nos defenderá, e manter-se na mentira desta cúpula que nas vossas reuniões dizem para permanecerem no silêncio desta maldade, deste engano, que vos condenará, que não sou eu
que digo é a palavra de Deus que está acima do seu nome, que diz que os mentirosos, os feiticeiros não vão entrarem no céu. E como isso eu conservo, que vos ama, e também a sua querida família, que são meus filhos espirituais, que não esquece dos momentos saudáveis em que vivemos na obra de Deus, nas galinheiras e de seus familiares que já partiram, e que esta cúpula dos anciãos, os mais velhos, destruíram, como explica nos áudios que o irmão tem no seu poder, e que até o cooperador das galinheiras traiu o ancião das galinheiras na troca, ou seja, na venda do ministério de ancião, como ele o confirmou no último culto das galinheiras, e que quem ouviu não esquece, porque foi uma traição bem clara e que vai ficar bem cara. O que ainda agora falei com alguns irmãos que me disseram que estiveram neste culto em que ele o confirmou, e que o diácono do Brasil e amigo dele, amigo de peito, que dormiu na casa dele, como diz o áudio, em que ele foi vender o ministério de ancião, se eles os ajudassem a derrubar o irmão Teixeira do seu ministério de ancião, e que era ainda seu tio, mas foi o que disse o Senhor Jesus, que até os seus próprios irmãos o perseguiam. O que este diácono o confessou dentro do meu carro, em que outros o ouviram, quando este ainda cooperador pediu ao irmão Teixeira se levava este diácono para a dita reunião da traição, em que eu não sabia que dentro do meu carro levava um traidor, como os discípulos não sabiam que o Senhor Jesus estava a falar com Judas, que era traidor, e que dizia dentro do meu carro que na casa do irmão Nilson que viu uma grande cobra que perseguia dois anciãos, um que já estava morto, o outro estava a persegui-lo, ou que o irmão Teixeira estava, por Deus, bloqueado, anestesiado, talvez para não parar o carro e pô-lo fora no meio da autoestrada na A1, e ele que dê graças a Deus por não ter que fazer a pé esta caminhada até a reunião no Porto, em que ia a ser conduzido por um ancião que já estava morto. O que não consta alguém ser morto antes de ser julgado, depois condenado e depois morto. Mas esta cúpula do ministério faz tudo ao contrário, porque a mentira lhes perturba e cauteriza a mente para que façam tudo na maldade deste grande demônio que todos ouviram. O presidente dos anciãos, o irmão Antônio da Fonseca, a falar na reunião em que traíram o ancião irmão Teixeira, que rejeitou a mentira desta cúpula, mas amou a verdade, louvado seja Deus. Irmão Herman, se ouça bem este áudio, qual foi o seu procedimento junto da sua cúpula na congregação da Abóbada para com o seu cooperador, já falecido, o irmão Delmiro, homem de Deus, que vocês o fizeram sofrer com as vossas maldades e a outros, como diz nestes áudios, e que foi um homem de Deus e que não se cansava de fazer visitas e que era amado pela Irmandade. E na hora da sua partida levou com ele este desgosto, que entrou em coma há alguns dias e foi visitado pelo ancião irmão Antônio de Almeida da Redinha, que a consciência lhe pesou e que também veio fazer esta guerra para as congregações em que o irmão Teixeira atendia como ancião e o irmão Herman-se como diácono, e que o irmão Teixeira o foi visitar no hospital no penúltimo dia em que Deus o levou, e que quem está em coma não fala, mas ouve, e o que ele tentou falar e que mostrou no seu rosto a tristeza que vós lhe causaram no seu ministério, como explica este áudio, e assim partiu para o reino da glória de Deus, e como muitos servos de Deus desgostosos partiram nestes maus tratos que esta cúpula lhe deram, aonde ouçam bem este testemunho, aonde está esta congregação, e se examine o homem a si mesmo e a sua consciência e veja qual é o destino que cada um está escolhendo segundo as suas obras. Irmão Herman, os seus 2 processos já estão no poder do canal de toda a verdade, Laurinda Queiroz, para que a todo momento seja pregoado sobre o telhado como o capítulo 12 de São Lucas. Deus abençoe. Amém. Obrigado por assistir a mais um vídeo de Toda a Verdade, por Laurinda Queiroz. Dê o seu like, comente, compartilhe, inscreva-se no canal e ative o sininho.